Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 10. Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Aqui Kardec se referindo ao início, dos trabalhos mediúnicos em prol da codificação da doutrina. E vamos ver hoje os dois últimos itens deste capítulo 10, o 18 e o 19. Estamos vendo que Kardec traz extratos dos textos da Igreja e os comenta sobre o tema do capítulo, Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então, no item 18, diz-nos Kardec: Deus disse, esse Kardec, ok? Não começa com texto de igreja aqui. Deus disse que enviou seu Cristo, ou seja, seu enviado. Cristo quer dizer Messias, quer dizer o enviado, o ungido, não é? O escolhido para uma missão importante, no caso, trazer a palavra de Deus, Jesus, que é o Evangelho, não é? Então, Deus disse que enviou seu Cristo para salvar os homens, os espíritos encarnados, não é? Não provou seu amor por suas criaturas e as deixou sem proteção? Então, se Deus enviou o Cristo para salvar-nos, como assim ele deixaria essas mesmas criaturas sem proteção? Deus está tão interessado na nossa salvação que enviou o Cristo, mas não nos protege dos demônios? Como assim? Não é? Sem nenhuma dúvida, o Cristo é o divino Messias, enviado para ensinar as verdades aos homens e mostrar-lhes o bom caminho. Mas somente depois dele, depois de Jesus, contai o número daqueles que puderam ouvir a sua palavra. De verdade, quantos morreram e quantos morrerão sem conhecê-la? E entre os que a conhecem, imaginando que só vivêssemos uma única existência, não é? Então, somente depois de Jesus, contemos o número daqueles, e antes, ninguém conhecia Jesus, ninguém se salvou, todo mundo para o inferno para todo sempre. E depois? Contai o número daqueles que puderam ouvir sua palavra, de verdade. Quantos morreram e quantos morrerão sem conhecer a palavra que Jesus trouxe, o Evangelho? E entre aqueles que a conhecem, quantos há que a colocam em prática? Saber é uma coisa, fazer é outra, não é? Porque Deus, em sua solicitude para a salvação de seus filhos, nós, não lhes enviaria outros mensageiros vindos por toda a terra, penetrando nos mais humildes redutos, que ele está falando dos espíritos, não é? Nas reuniões mediúnicas. Entre os grandes e os pequenos, entre os sábios e ignorantes, entre os incrédulos, como entre os crentes. Ensinar a verdade àqueles que não a conhecem, fazê-la compreender àqueles que não a compreendem, suprir pelo seu ensinamento direto e múltiplo a insuficiência da propagação do Evangelho e apressar assim o advento do reino de Deus. Aqui uma pergunta. E apressar assim o advento do reino de Deus? Então, voltando. Por que Deus, então, em toda essa solicitude sua de nos salvar, não enviaria outros mensageiros? Vindo em todos os meios, buscando nos esclarecer e nos elucidar
sobre a palavra de Deus, ensinando-nos também ou propagando, divulgando as lições do Evangelho. E quando esses mensageiros chegarem em massas inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os doentes, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus, vós os repelireis. Aí ele pergunta: vós os repelireis? Repudiareis o bem que fazem, dizendo que são demônios? Tal é também a linguagem dos fariseus com relação a Jesus, porque eles também diziam que fazia o bem pelo poder do diabo. Então, os fariseus, os homens do templo, que eram rigorosos, em ver se estavam todos cumprindo a lei de Deus, que mistura a lei de Moisés, não é? Para dar à lei de Moisés força, porque ainda precisava, os homens eram muito, homens são espíritos encarnados, eram muito violentos, muito difíceis de se conduzir, então as leis mosaicas são muito duras. Tal é também a linguagem dos fariseus em relação a Jesus, porque também diziam que Jesus fazia o bem pelo poder do diabo. E aí Jesus responde, não é? Como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode um ser mau afastar o mal? O que ele lhes respondeu? Reconhecereis a árvore pelo seu fruto? Uma árvore má não pode dar bons frutos, né? E uma árvore boa não pode, e uma árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar maus frutos, né? E ele diz ainda, no item 18, mas para eles, os frutos produzidos por Jesus, para os fariseus, eram maus, porque vinham destruir os abusos e proclamar a liberdade, que devia arruinar essa autoridade dos fariseus, não é? Que Jesus chamava de hipócritas, porque falavam, mas não faziam. Se viesse para lisonjear o seu orgulho, se Jesus tivesse vindo para lisonjear o orgulho dos fariseus, sancionar suas prevaricações e sustentar o seu poder, aos seus olhos seria o Messias esperado pelos judeus. Se garantisse que eles continuariam com todos os privilégios, não é? Ele era só pobre, fraco. Fizeram-no perecer, morrer, crucificando, e creram matar a sua palavra. Mas a sua palavra era divina e lhe sobreviveu. Entretanto, ela se propagou com lentidão. E depois de 18 séculos, lembrando que nós estamos em 1865, apenas é conhecida da 10ª parte do gênero humano encarnado, né? Muitas vezes tivemos contato, mas esquecemos o passado, quando desencarnamos, retomamos tudo. Mas aqui está, não é? Nossa aprovação. E se tivéssemos ouvido e praticado, mesmo não nos lembrando, seríamos bons. Muitos existem nessas condições, não é? Entretanto, a palavra se propagou com lentidão, e depois de 18 séculos apenas é conhecida da 10ª parte do gênero humano, e divisões numerosas explodiram no seio dos seus próprios discípulos. Foi então que Deus, em sua misericórdia, enviou os Espíritos para confirmá-la. Confirmar o quê? A palavra de Deus. Completá-la, colocá-la ao alcance de todos e difundi-la por toda a terra. Mas os espíritos não estão encarnados em um único homem, cuja voz seria limitada. Então, os espíritos não vão aparecer apenas para um médium, não é?
São inumeráveis os espíritos, vão por toda parte, e não se pode prendê-los. Eis porque os seus ensinamentos se difundem com a rapidez do raio. Surgiram em todo o mundo, falando através de médiuns de todo o mundo. Falam ao coração e à razão dos espíritos. Esses espíritos superiores que vieram trazer a doutrina espírita, eis porque são compreendidos pelos mais humildes, porque mesmo quando não alcançam a razão, alcançam o coração e se fazem entender. Item 19. Agora, vejamos aqui. Não é, aqui, aspas, vejamos as aspas. Não é indigno dos celestes mensageiros, dizei-vos. Não é indigno de celestes mensageiros, dizei-vos transmitirem as suas instruções por um meio assim vulgar que o das mesas falantes? Então ele está perguntando, não é indigno? Dizei-nos, não é indigno que celestes mensageiros transmitam suas instruções através de mesas girantes que falam batendo os pés no chão? Falam através de código, né? Sim, não. Uma batida, 2 batidas. Não é ultrajá-los, supor se divertem com frivolidades e deixam a sua brilhante morada para se porem à disposição de qualquer um? Então, aqui temos um texto da igreja, questionar que possam ser bons espíritos os que participam, não é, da revelação espírita. Resposta aqui de Kardec, comentário. Fechando esse capítulo, Jesus não deixou a morada de seu pai para nascer num estábulo? Onde vistes, aliás, que o Espiritismo atribua coisas triviais aos espíritos superiores? Então, são os batedores que fazem os fenômenos, não é, das batidas, não os superiores. Vemos isso na escala espírita de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Ele disse, ao contrário, ele disse, o Espiritismo, ao contrário, que as coisas comuns são um produto de espíritos comuns. Mas, mesmo na sua vulgaridade, na sua, vamos dizer, a sua vulgaridade na questão de ser comum, não na questão de ser vulgar no sentido depreciativo, ok? Com isso, não feriam senão mais as imaginações. Serviram para provar a existência do mundo espiritual, que efetivamente elas giravam as mesas. E mostrar que esse mundo é diferente do que se julgava. Era o início, as batidas. Depois progrediu o fenômeno. Era o início, era simples como tudo que começa. Mas a árvore, saída de um pequeno grão, não estende menos mais tarde ao longe a sua folhagem. Então, é só dar tempo que as coisas se desenvolvem por si só. Quem iria crer que de miserável manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que deveria agitar o mundo? Sim, o Cristo é o Messias divino. Sim, a sua palavra é a da verdade. Sim, a religião fundada sobre a sua palavra será inabalável. Mas com a condição de seguir e praticar os seus sublimes ensinamentos e não fazer do Deus justo e bom, que nos ensina a conhecer, um Deus parcial, vingativo e sem piedade. Não subestimemos a inteligência do ser humano. Jesus vem nos trazer claramente, nos diz claramente o que Deus representa para nós, o Pai de infinita bondade e justiça.
não nos apresentem, então, um Deus parcial, vingativo e sem piedade, porque não iremos crer nisto, não é? E aqui terminamos o nosso capítulo 10. Amanhã já estaremos para mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.